Monte Webcast, o podcast do Pesadão, em turnê São Paulo. Ele deixou o grande rio e pegou a estrada. O maior folk cance itinerante do Brasil desce em solo paulista. Não é capital, é o interior. E a grande São Paulo em evidência. Everson Montana botou o pé no caminho. Saindo do rio ele não vem sozinho. Traz a estrutura, agarra o microfone pra dar voz a quem tem história e nome. Girando por Tabuão, da Serra em das Artes, marcando presença em Piracicaba e Campinas, pelas cidades paulistanas, ele faz a sua parte. É o Monte Webcast na estrada, movimentando o network, gerando conexão, é emoção, é inspiração, credibilidade, confiança na palma da mão. É o Monte Webcast na estrada, movimentando o network, gerando conexão, é emoção, é inspiração, credibilidade, confiança na palma da mão. Everson Montana botou o pé no caminho. Saindo do rio ele não vem sozinho. Traz a estrutura, agarre o microfone pra dar voz a quem tem história e nome. Deus é o dono do lugar, que quem fala é Everson Montanha. Tô aqui com o Leonardo na Casa do Lago. Estamos retomando 2 anos aqui. atrás a gente teve aqui. Dois anos atrás. Um grande abraço a Kátia Granados, que abriu as portas pela primeira vez pelo Mente Brilhante, e agora o Monte Webcast, turnê São Paulo, tá aqui. E eu trouxe o Leonardo do Rio, que veio diretamente do Rio. Meu parceiro, obrigado, mais uma vez me prestigiando. E sempre com novidade. Toda vez que ele cola aqui, ele sempre tem uma novidade. Fala como é que tá. Desde o começo, aí, desde 3, 4 anos. Na verdade, não, tem mais tempo. Tem mais. Na verdade, quando a gente fez o Network Beer Pro, você já esteve lá. Depois você me acompanhou na rádio, né? Você não chegou aí fisicamente, você me acompanhou na rádio. E depois quando você começou a se lançar mais a sua figura, você me acompanhou no Mente Brilhante, onde você agora está mais de quase 200 mil seguidores no YouTube. Graças a Deus, realmente. Gratidão a Deus em primeiro lugar e assim, com foco, né? A gente ser onde a gente quer chegar. Eu comecei na época, eu era tímido assim, de falar em vídeo, aí eu fui começando, aquele negócio, dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo, depois a gente consegue ir melhorando, nunca é perfeito, a gente começa mais simples, depois vai melhorando o jeito de falar, de se comunicar e avançando, se especializando também tecnicamente, né? Então eu sempre gostei de comunicação. Eu fiz a mesma faculdade que ele também fez, né, que é comunicação e jornalismo, mas depois eu gostei muito do marketing digital, então fui muito para esse caminho, comecei a estudar tecnologia, ferramentas, fiz certificações também da área de marketing, e aí foi onde eu me apaixonei, porque eu gosto de comunicação e também sempre gostei de tecnologia. Comecei com computador, celular, né, novidades da tecnologia, e aí quando eu vi que o marketing digital tem um pé de comunicação, porque o marketing é uma forma de comunicação, e também tem o pé na tecnologia, de ferramentas, tecnologia, usar IA agora, muita inteligência artificial, né? E também outras ferramentas para fazer sites, automações, fazer anúncios na internet. Então, essa paixão do empreendedorismo junto com a tecnologia e junto com a comunicação foi o que me encantou, né? Aí eu me enxerguei, porque a comunicação estava me enxergando uma parte, mas faltava o resto da tecnologia que eu sempre gostei, né? E uma outra questão que eu acho que a gente conseguiu ajudar muito você foi a questão de relacionamento, né? Que você sempre foi introspectivo também. Eu sempre era mais introspectivo. Mesmo fazendo faculdade de comunicação, eu ainda era, porque assim, faculdade é muito teórica, então eu ainda era assim mais fechado. É que a comunicação não fala de relações humanas exatamente, é a questão da comunicação numa situação específica. Você pode ser um grande comunicador, mas não ter grande relacionamento. E aqui você conseguiu, através da tua expressão, tanto como palestrante, como
como network, né? Como organizador de relacionamento, você conseguiu estar nos eventos, fazer a sua apresentação como palestrante e dar sequência Primeira nisso vez que eu como- palestrei foi lá em 2021, nesse evento ali, foi na igreja. tudo, né? Isso, Foi- isso. foi lá. E aí você foi um evento que você palestrou 50 minutos, Foi. ainda tinha dificuldade, e hoje com 15 minutos você consegue mandar teu recado. É, Quer dizer, sintetizar, você né? conseguiu grandes avanços e um avanço também em todas as áreas. Pessoal, que você, graças a Deus, teve as suas conquistas, eu acompanhei, e eu assim, fico feliz de ter boa parte desse processo estar contigo, ter visto você nascer, né, na questão da comunicação, ver onde está chegando Eu e nunca onde tu imaginava vai que ver, eu ia né? chegar num faturamento assim, já teve mês que eu conquistei quase 100 mil em um mês de faturamento. Então, assim, só com o empreendedorismo e com a internet que a gente dá para chegar nesses valores. E assim, não tem limite, né? A gente consegue ir escalando conforme a gente vai melhorando, a gente consegue ter mais resultado. Claro, tem desafios, tem momentos de alta, tem momentos de baixa, né? E é uma escala, é uma jornada. E as coisas mudam muito, né? Muda bastante. Hoje tem muita mudança, né? Por exemplo, nas redes sociais, por exemplo, o que você aplicava há 2 anos atrás, se você fizer hoje, vai perder dinheiro. Mudou muito. Lá atrás é outra coisa, só que a gente sempre tem que ver que a essência, né, do marketing digital, de vendas na internet, vai permanecer a mesma. O que vai mudar é o mecanismo técnico das redes sociais, a estratégia que funcionava naquela época que hoje não funciona tanto por questão de que o pessoal chama de saturação, mas na verdade não é bem uma saturação, é assim uma sofisticação do mercado. Então no marketing a gente envolve muito a comunicação ali de promessas, né, que para a pessoa desejar comprar um produto ou um serviço, aquele produto ou aquele serviço tem que suprir uma demanda, uma dor ali ou um desejo, né? Então alguém compra um produto de outra pessoa ou contrata um serviço porque quer resolver um problema ou então algum desejo dessa pessoa. Isso ao longo do tempo vai mudando, porque vai tendo várias empresas oferecendo essa mesma proposta, né? E às vezes o público já comprou alguma solução que não agradou, que não entregou o que prometeu, então ele já ficou com aquilo na cabeça. Pô, eu fui atrás dessa solução, tentei, comprei ali um curso na internet, eu contratei um serviço, por exemplo, um serviço de construção de sites. É muito comum a pessoa ter contratado alguém para fazer site e depois o site não deu resultado e ela fica meio que frustrada. E agora, quando alguém aparece com um anúncio, criamos seu site para você ter mais vendas, simplesmente essa promessa já não vai dar o mesmo impacto que dava lá em 2016, 17, 19, que naquela época a pessoa pensava, bem, eu preciso de um site para estar na internet. 2020 também, época da pandemia, isso já vai ser o suficiente para vender. Aí era o que as pessoas pensavam, a crença na época, e as empresas entregavam isso. E aí depois a pessoa via, não, o site não me deu resultado. Então ela começa a pensar, marketing digital não funciona, eu vou para a rede social, porque na rede social pelo menos alguém me chama, me segue, eu posso mandar mensagem, eu consigo algum resultado, mesmo que pequeno, mas eu acredito que esse é o caminho. Então a pessoa começa a pensar por ali. E aí, para a gente conseguir vender um serviço de marketing, de criação de site, funil de venda, ela tem que entender o porquê precisa. De fato, precisa. As grandes empresas sempre têm uma estrutura online e é o melhor caminho para vender em larga escala. Só que não é apenas um site ali, é uma estrutura por trás. É ter a rede social também, trazendo pessoas para esse site organicamente, que é sem anúncio e até com anúncio de tráfego pago também, para trazer as pessoas para essa base. É a mesma coisa que montar uma loja, né, uma loja física. Claro, precisa da loja física, mas não é em si só ter a loja física que vai fazer a empresa vender. Tem que ter o processo de divulgação daquela loja para as pessoas confiarem, saber que aquela loja existe, entrar na loja, ter um processo ali de atendimento bom para ela conseguir vender, né? Para aquela empresa conseguir vender. Os vendedores da loja têm que ser bons, os produtos, a oferta. Então entra uma série de contextos que muita gente que faz serviço só de site coloca apenas as informações lá, né? E naquele estilo antigo de missão, visão, valores, que o cliente final não quer saber disso, né? O cliente, na verdade, ele nem vai querer saber o resultado, vai querer saber de vendas. Então, o site ele precisa ser estruturado da forma que vai vender, e não apenas apresentar como uma espécie de portfólio, de currículo, não é isso. E, antigamente, muitos sites eram feitos assim, até hoje ainda tem pessoas que pensam que site é isso, é apenas colocar informações minhas na internet, e não é. Então, o site que hoje mais dá resultado, na verdade, são dois formatos de sites, é o site estilo landing page e o site estilo funil, que já não é bem só um site, é um conjunto de páginas e processos que vai fazer uma pessoa que não te conhece, não conhece a tua empresa, chegar ali na página inicial, ver uma comunicação, por isso que comunicação é muito atrelada ao marketing,
que ela vai se interessar, vai deixar os dados lá, o nome, e-mail, telefone, e a partir dali vai receber mensagem, vai receber um atendimento, vai marcar uma reunião, por exemplo, e vai seguir o processo de vendas automatizado. Que você vai dosar. A partir do momento que chegou ali, você que faz o cliente dançar. Né? Isso, porque tem que ter toda uma estratégia para que o site funcione e depende de cada negócio. Tem negócios que não precisa ter várias páginas para vender. Basta uma página, que é a landing page. A landing page que é uma página de site com um botão de WhatsApp ou com um formulário e acabou ali. A partir daquele ponto que o cliente viu o anúncio, foi na página, vai conversar com o atendente e ali vai vender. Hoje a gente pode botar até inteligência artificial para fazer esse processo, filtrar ali os curiosos, porque sempre vai ter alguns curiosos no meio, igual numa loja. Todo mundo que entra numa loja, mesmo que a loja tenha muita gente, não é todo mundo que vai comprar, a minoria que vai comprar, normal. Na internet é a mesma coisa. De 100 pessoas que chegam naquele site, uma minoria vai estar comprando de fato. Vai ser lá 10 pessoas no final que vão comprar, 5 pessoas, igual numa loja física. Vai estar numa rua bem movimentada, no shopping, muita gente entra. No final de 100, uma compra, 2, 3. Na internet, a vantagem é que a gente consegue colocar pessoas lá muito mais acessível do que numa loja física que tem que pagar aluguel, um monte de custo. E também na internet a gente consegue segmentar para as pessoas mais próximas do cliente. Então a gente consegue ter assim uma conversão maior porque a gente dá para trazer as pessoas mais próximas de comprar, que é as pessoas que têm características de compra daquele produto. Então não é toda pessoa que vai ver aquele site, mas somente as pessoas que a gente quer que veja. E como assim? Pessoas que têm determinados interesses naquela área, através da publicidade, né, no tráfego pago. Tem o Meta Ads, tem o Google Ads, tem o TikTok, várias fontes de publicidade. Então a gente consegue lá na plataforma colocar, eu quero aparecer para, digamos, advogados. Eu quero que só advogados vejam essa minha oferta e vá para a página, vai ali para o site, dali a pessoa vai entrar em contato e só advogado vai vir falar comigo. Então eu estou dizendo que eu quero falar só com advogados. Aí usar filtro de não vir muitas pessoas curiosas que não sejam da área, se eu quero só falar com advogados. Então na internet funciona muito melhor você ser específico do que você trazer uma montoeira de gente ali para falar contigo. Claro que tem serviço que às vezes serve para um monte de públicos diferentes. E aí o ideal é não fazer apenas um site. Aí já entra um pouquinho mais avançado, que é você ter várias páginas, chama várias LPs, né, várias landing pages, onde cada landing page comunica específico com uma pessoa. Então o anúncio ele vai ser específico para aquela pessoa e vai levar para uma página específica para aquela pessoa também. E não sei se você, quem está vendo aí já reparou nisso, mas os grandes players, cara, na internet, né, que fazem lançamento, qualquer tipo de oferta, se você observar, sempre lá na URL vai ter lá um número assim, LP tal, LP2, 3, 4, até algumas variantes lá na IP, o sufixo, né, depois do domínio, barra e um nome ali, porque eles testam um monte de páginas, até se você verificar na biblioteca de anúncios, qualquer empresa, quanto mais maiores, né, mais páginas geralmente tem. Então você vai lá na biblioteca de anúncios, coloca o nome da empresa, coloca o nome da página, o perfil do Instagram, você consegue puxar todos os anúncios que aquele outro concorrente faz. E quanto maior o cara está investindo em tráfego pago, ele não vai estar só investindo em tráfego pago com uma página. Geralmente ele vai ter várias variantes de páginas e variantes de anúncios falando para uma pessoa específica e levando para a página. Até signos, até você pode anunciar para signos específicos, pode anunciar para mães de crianças pequenas, mães de pré-adolescentes e por aí vai. O que fizer mais sentido com o produto ou com o serviço que vende. E a grande ilusão assim que muita gente pensa eu quero vender para todo mundo. É aí que está o problema, porque na internet o que funciona é vender de específico, ter uma comunicação alinhada, até porque o algoritmo da internet funciona assim. Então a gente tem que entender de tecnologia para conseguir fazer uma estratégia certa. O algoritmo, ele busca padrões de comportamento. Por isso que é normal quando você está falando com alguém sobre algum produto, sobre alguma coisa, e quando já pesquisou na internet, é normal que depois aquele negócio que você pesquisou, aquele produto, aquele serviço, comece a aparecer mais vezes ali, porque o algoritmo já te cataloga, tipo, bota uma etiqueta, fulano tem interesse nesse tema aqui. E aí começa a jogar anúncios de pessoas, de empresas que estão pagando para aparecer para aquele determinado interesse. Então, um advogado, ele abre o Instagram dele e vai ver anúncios voltados para advogados, diferente de quando eu abro o meu Instagram, diferente de quando qualquer pessoa abre. Então, o feed que aparece para mim, o feed que aparece para ele, o feed que aparece para você é totalmente diferente, porque é baseado nos comportamentos e até nos cargos, nas profissões, nos interesses que aquela pessoa mostrou para o algoritmo. E isso é muito bom para nós. Tem até uma questão polêmica aí de privacidade de dados, coisa assim, né? Porque realmente as redes sociais elas trabalham para viciar a pessoa a ficar ali presa na rede social. Então ela só mostra aquilo que você gosta. Tem até aquela máxima, né, de assim, petista vira sempre mais petista e bolsonarista vira mais bolsonarista, porque a rede social ela só confirma aquele vertente que ele acredita. Então ele só vai começar a ver notícias daquele viés que ele acredita. E aí ele entra numa bolha. Por isso que na internet tem muito essa questão da bolha, que a pessoa vê ali no feed confirmando que ela acredita. E nem sempre aquilo que ela acredita é bem a ela acaba não variando, né, de conteúdo. Não varia. Aí entra um
princípio até jornalístico, né? A gente tem que ver várias fontes, né? E as pessoas muitas vezes não entendem isso e acham que só o mundo tá, assim, muita gente está apoiando esse meu candidato, porque para ela só aparecem coisas daquele perfil ali. Então acredita que todo mundo está pensando assim, que ela só vê postagens que tem um monte de comentários de pessoas assim como ela, então acredita que tá todo mundo assim. Na verdade é ela que está dentro dessa bolha, que dentro daquela bolha todo mundo pensa igual. E não significa que o restante das pessoas esteja assim. Então é isso que os algoritmos trabalham para validar o que a pessoa acredita. E não importa se você está acreditando da forma correta ou não, mas ele trabalha para te mostrar aquilo que afirme o que você acredita. Senão você não gostaria de abrir o Instagram se aparecem coisas que é contra o que você pensa. Então se você é de uma certa religião, se você é de uma certa ideologia, você curte, comenta, postagem daquele tema, o algoritmo vai percebendo, opa, essa pessoa gosta disso, é dessa religião, é católico, é evangélico, é qual religião seja, vai começar a postar e aparecer conteúdos daquele tema. E às vezes o algoritmo mostra alguns conteúdos que estão viralizando, que não tem muito a ver com o que a pessoa curte, mas ele meio que faz um teste, vamos ver se a pessoa curte isso aqui também. Ele vai testando e assim vai formando o teu perfil. Então cada um de nós tem um perfil na rede social. E no tráfego eles conseguem dizer, eu quero esse perfil aqui. Claro que tem alguns tipos de características que, por questão mesmo de lei e tudo, que não é possível eu anunciar, por exemplo, para quem tem determinados distúrbios mentais, por exemplo, ou características assim, pessoais, deficiência, coisas que não é possível por questão mesmo de moral, de ética, né? Tem algumas distinções, né? Desse direito, Tem algumas restrições quanto a isso, mas vários comportamentos a gente consegue mapear, né? E mesmo que não esteja lá na plataforma de anúncios, quando a gente coloca lá o comportamento, o caso, mesmo que não esteja lá, o algoritmo sabe ler, o criativo agora com inteligência artificial, né? Ele consegue ler a página de destino, consegue ler o anúncio e encontrar aquela pessoa muito mais fácil do que encontrava há um tempo atrás. Então, quando você é bem específico na comunicação, o algoritmo consegue entender melhor. Agora, quando você é genérico, assim, a promessa, aí o algoritmo não entende o que você está oferecendo, ele naturalmente ele também não vai entender para que entregar, né? Então, isso com o tempo vai mudando. Então, hoje está até as coisas um pouco mais fáceis nesse sentido. E mais competitivo, porque tem várias pessoas também entrando nos anúncios, né? De 2020 para cá, parece que passou rápido, mas já tem 6 anos. Então, 2020 para cá foi uma acelerada no marketing digital, na quantidade de empresas então na internet. Consequentemente, o preço hoje para investir é maior do que era um tempo atrás. Daqui a 5 anos, naturalmente, vai ser maior. E ainda assim, sempre é mais acessível e mais direcionado, melhor para fazer publicidade do que uma publicidade tradicional, que você vai pagar muito mais, não vai saber quem está acessando ali, vai vir um monte de curiosos na internet. Por mais que venha curiosos também, se você acertar direto a comunicação com o público certo, cada vez mais o algoritmo ele vai entendendo quem é o seu possível cliente. Ele tem mecanismo de comunicar isso com o site, para saber se a pessoa entrou no site, se ela realmente mandou mensagem para você ou não. Então, com o algoritmo, você instalando certinho no site, fazendo a comunicação, instalando o pixel do Facebook, tem o código do Facebook, tem do Google, toda a fonte de tráfego tem meio que um espião. Você instala dentro do site e através daquele espião ele vai comunicando no Facebook se a pessoa comprou ali um produto no site, se for para comprar ali, se é para cadastro, se ela se cadastrou ou não, se ela rolou a página, quanto tempo ela ficou, até dá para gravar o que o usuário está fazendo na página. Então, nós temos tecnologia, tem uma tecnologia da Microsoft, que é o Microsoft Clarity, que consegue ver o que a pessoa está fazendo lá dentro, é até gratuita essa ferramenta. Então você consegue entender se o usuário entrou na página, quanto tempo ele ficou, e tem uma inteligência artificial por trás que mostra o possível comportamento ali. Ele entrou, ele demonstrou um certo interesse, fechou a página, ficou um tempo parado, e aí parece que achou meio confuso essa sessão aqui. Então a gente vai entendendo o comportamento do usuário para melhorar a página. Então um site, um projeto da internet nunca eu fiz, acabou e agora vai ficar paciente. Só sentar e deixar rolar. Não é assim, a gente tem sempre está monitorando e fazendo melhorias. Você falou sobre 2020, né, que passou 6 anos e tal. Eu fiz um curso de marketing digital em 2014. Na época era Cris alguma coisa. Cris Franklin. É isso. Fiz um curso com ela, chamado Top Afiliado. Fiz tudo, fiz os investimentos que precisava e tal. Eu tinha sido mandado embora da empresa, acho que tinha essa reserva e fiz. Para mim não deu certo. Mas, como você falou, tudo se renovou. E hoje o que você não deu certo para mim lá atrás, não quer dizer que não deu certo para um milhão de outras pessoas. E hoje, como você falou, as ferramentas são mais fáceis de você fazer. E o que acontecia na época, lá de 2014, era bom para um lado e ruim para o outro. Em 2014, a concorrência era pequena. Então, com os mesmos R$100 que bota hoje, R$100 antigamente, você alcançava muito mais gente. Só que o padrão de compra das pessoas em 2014 era bem mais baixo. Então, assim, padrão de compra no sentido de eu confio em comprar na internet ou não. Então, as pessoas desconfiavam muito em compra online. Era a principal objeção, será que eu vou receber aquele produto? Será que esse checkout, né, que é ali onde a pessoa paga o cartão da Hotmart? Até os produtos digitais, que também não eram
muito. É. Porque o Que é pessoal qualidade não também. conhecia o que era o produto digital. Não sabia como vai receber, eu vou comprar isso, vou receber por onde, não sabia que ia receber no e-mail, no login, senha. Então a dificuldade maior naquela época era passar para a Informação. pessoa que o negócio é seguro, que ela vai receber. Até Mercado Livre, as pessoas já não sei se o Mercado Livre é seguro, hoje todo mundo quer comprar no Mercado Livre, mas quando chegou o Mercado Livre, as pessoas tinham dúvida se ia receber o produto em casa, ia poder devolver, se tivesse algum problema. Então a consciência das pessoas estava muito abaixo. Agora, o que a gente tem no mercado é a consciência das pessoas está bem mais elevada, todo mundo sabe que dá para comprar na internet, claro, tem que tomar cuidado com alguns sites desconhecidos, né? Tem sim várias tentativas de golpe, mas no geral as pessoas já sabem que comprar na internet funciona e é o mundo, né? Só que hoje tem mais concorrência e a gente tem que saber fazer uma comunicação mais direcionada, né? O ano que foi, digamos, mais fácil, entre aspas, para vendas na internet foi 2020, pelo volume de pessoas que entrou na internet, um volume de pessoas desesperadas, sedento para vender na internet, para conseguir entender essas coisas. Então foi o ano que mais teve vendas de curso online, enfim, e começou as pessoas forçadamente a acreditar na internet. Então foi o ano que virou a chave para muita gente. Foi o ano também que eu comecei a ter um resultado melhor, mas independente do momento, né? Às vezes a pessoa pensa, eu estou atrasado já, né? Então 2014 era melhor, 2020 era melhor, mas nós temos pontos melhores hoje, que é a inteligência artificial, que antes para a gente fazer um criativo, escrever um texto e fazer imagem no anúncio, você tinha que fazer isso manual, usando Canva, usando Photoshop, lá atrás nem Canva tinha direito, então era muito mais difícil você fazer uma arte que chamava atenção, muito mais difícil para gravar, não era tão acessível, os textos. Tecnologia, os textos, tudo. Hoje a gente consegue testar vários anúncios muito mais rápido com a inteligência artificial, fazer copy, planejar estratégia, mas não é só você chegar lá no site, você poderia também pedir, escreva um anúncio, que ele vai escrever de forma genérica. Então é importante a gente ter um conhecimento base, né, do marketing e usar a ferramenta para acelerar. É a mesma coisa que qualquer outro profissional, né? Então tem gente que fala, a inteligência artificial vai terminar com profissões. De fato, algumas podem terminar no sentido que os profissionais que não se atualizarem com IA. Mas um exemplo muito claro, assim, um profissional de médico, um profissional de advogado, qualquer profissional, quando ele usa o chat GPT ou outra inteligência artificial, ele vai muito mais rápido no resultado dele, mas ele não é profissional médico ou advogado só porque ele está usando a IA, mas porque ele tem o conhecimento base e está usando a ferramenta como usaria um livro, como usaria uma ferramenta de pesquisa, um site, o Google. Então a IA não é para te fazer um profissional de uma determinada área, mas é para ser uma fonte de consulta. Então, com o meu conhecimento de marketing ao longo desses anos, eu uso a IA aplicado ao meu conhecimento para que ela me dê um resultado mais rápido, me entregue as cópias do jeito que eu quero, sem que eu precise estar ali queimando muita cabeça para chegar naquele objetivo. Mas o direcionamento é você que dá. E eu dou o direcionamento, a gente tem que pilotar igual um livro, né? Um profissional, um advogado, ele vai no livro, já sabe onde está ali o artigo, onde ele vai ter que encontrar a resposta que ele quer no livro. E na IA é muito mais rápido do que ele ficar catando o livro. Ele vai lá, pergunta isso, quero saber um argumento para isso, com base na lei tal, e a IA vai achar ali. Agora, uma pessoa comum perguntar, isso eu tenho direito disso? A IA vai dar uma resposta genérica, não vai ter um resultado que o advogado vai cirúrgico ali perguntando aquilo que ele quer. Então, é essa a diferença. Agora, a IA vai terminar alguns empregos no sentido de pessoas que não utilizam ainda a IA e falam, eu não quero usar, eu quero ser raiz, eu vou continuar com o meu livro aqui, eu vou continuar fazendo o processo de forma manual. Aí eles vão demorar muito mais tempo para ter resultado. Até a área de programação. A área de programação é uma área que, assim, praticamente é o futuro, é considerado o futuro, que hoje já não é tão futuro. É o presente, acabou já tá virando meio que o passado, aquele programador que quer programar só no código e não quer usar IA para programar, porque hoje IA também programa. Mas não é só deixar a IA programar sozinho, mas a IA junto com o conhecimento do programador vai muito mais rápido. O cara que não é programador, ele pode até conseguir ter um resultado satisfatório, assim, mediano, mas ele nunca vai ser igual um programador, de fato, olhando ali, usando a IA para acelerar o que ele teria que fazer na mão, né? Então é essa a visão, assim. Queria que tu falasse, até porque nosso tempo Vai passando rápido, então eu vou falando. Você sempre traz novidade, a gente falou isso no início. Você representou durante bastante, representa ainda, né? Uma grande empresa, né, de meio digital, e só que você também começou a olhar o mercado de hora diferente e você está lançando o seu próprio produto. Exatamente. Conta um pouquinho dessas diferenças e como é que está esse panorama. Vou resumir aqui em alguns minutos como foi a minha história assim, no marketing digital, né? Eu comecei no marketing em 2018, na época eu ainda estava fazendo faculdade, mas eu vi o digital, as vendas na internet, começou a aparecer anúncios, eu vi como funcionava o mercado. Aí eu identifiquei que era um mercado muito bom e comecei a me apaixonar ali. Mas eu vi que eu precisava de ferramentas para fazer as coisas, para fazer os sites e tudo, para fazer páginas. Comecei a ver que tinha que anunciar na internet. E aí eu precisava ter ferramentas para usar, né? Aí foi aí que eu comecei a pesquisar formas
de construir páginas, de fazer esse processo de vendas na internet. Aí eu encontrei uma plataforma que depois eu me tornei parceiro também dela, uma plataforma que tem várias ferramentas que na época não existia, ferramentas assim fáceis, né? Era só ou programação ou então WordPress, que é muito mais complicado, e até hoje ainda tem pessoas que usam tecnologias assim antigas, mas eu encontrei uma plataforma que é muito mais intuitiva, mais fácil de fazer as páginas já com os modelos pré-prontos, automação de e-mail, a automação de WhatsApp na época não tinha, mas depois eles implementaram, então eu encontrei uma plataforma que tinha essas soluções com preço mais atraente para hospedar as coisas na internet, porque um site na internet não fica assim do nada, né? Não é igual você abrir um perfil na rede social que você vai lá, abre e tá lá. No site você precisa ter um nome, um domínio, né? .com.br, e também tem uma empresa que hospede ali o site para, né, colocar um conteúdo na internet. Além da hospedagem, você precisa ter uma ferramenta que vá criar ali, possibilitar você criar sem mexer em código. Todo site na internet por trás tem código, mas existe ferramenta que você não precisa mais mexer no código, e sim apenas desenhar colocando lá, igual monta um arquivo no PowerPoint, né? Você monta um site igual monta um arquivo no PowerPoint. E aí eu encontrei essa plataforma, comecei a aprender, que eu não sabia nem como que era um site, precisava de hospedagem, não sabia nada desses termos, né? Talvez para quem está ouvindo aqui alguns termos que eu estou falando pode parecer meio confuso, mas tentando fazer uma linguagem que todo mundo consiga entender. Então assim, para colocar um projeto na internet existem algumas coisas que precisam, algumas ferramentas. E aí eu encontrei essa plataforma. E na época eu vi o seguinte, eu estou precisando para os meus projetos, eu posso fazer projetos para clientes também, comecei a pegar serviços de criação de site, funil, automação, depois eu fui aprender tráfego pago, comecei um canal do YouTube, ensinar, conforme eu estava aprendendo, eu comecei a ensinar no YouTube, e através do YouTube também consegui meus próprios clientes ali, e assim foi indo. Então essa plataforma eu vi que outras pessoas vão precisar, os clientes também, e ela tinha um programa de parceiros, ainda tem até hoje, tem algumas mudanças ao longo do tempo, e eu me tornei parceiro também da empresa, e comecei a receber porcentagem das assinaturas, porque a hospedagem é uma assinatura para usar as ferramentas, então eu comecei a revender para os meus clientes, além de eu usar, de eu pagar a minha conta, eu também comecei a revender para outros clientes, porque o cliente ia precisar de alguma ferramenta para manter funcionando a estrutura, né? E aí foi que eu comecei a fazer vendas ali da plataforma, serviço e também da ferramenta. Aí nisso teve mês que eu cheguei a faturar quase 100 mil reais de faturamento um mês, outros meses 80, 70, 50, enfim, teve vários meses aí que eu recebi um bom valor da plataforma, no todo aí em torno de uns 4 anos mais ou menos, né, 4, 5 anos aí, que eu comecei mais ativo. Eu iniciei na plataforma em 2018, comecei a me tornar parceiro mais aí para 2019, e aí 2020 até 2025 eu cheguei a um faturamento de quase 3 milhões de saque da plataforma, exceto também outras coisas, né, por fora, que também tem um faturamento de serviços, enfim, canal do YouTube e outras vendas de produtos também, que eu segui até vender também alguns produtos como afiliado, até hoje também tem alguns produtos que eu promovo como afiliado. Mas aí, ano passado, a empresa teve uma mudança, mudou de dono em 2022, continuou igual até 2023, 2024 teve uma pequena mudança ali na porcentagem, e ano passado teve uma mudança mais significativa, né? Então o meu ganho estava lá bem alto, deu uma reduzida boa ali, enfim, aí o ganho que eu estava, né, alto, começou a dar confortável. Estava bem confortável, foi um momento que eu já estava assim, 2022 para 2023 foi quando eu cheguei num pico de faturamento maior, assim, de ganhos recorrentes, né? Fora serviço, só de assinatura dos clientes ali usando a plataforma, independente se ele pagar para mim serviço ou não. Está lá o site, tem pessoas que contratam serviço, tem outras pessoas não, pessoas que compram a plataforma, que eu fazia também estratégias, para o usuário ir lá comprar a ferramenta e mesmo fazer. Então, através do meu canal do YouTube, por exemplo, eu ensino muitas coisas de marketing nessa plataforma. Então a pessoa vê lá o vídeo, precisa da ferramenta, vai lá, assina e eu ganho a comissão. Basicamente é isso. E a plataforma também tem um sistema até dessa pessoa também, se ela quiser se tornar parceira, ela vende também a Fiverol, né, que é a plataforma, e eu recebo também comissão para as vendas dela. Sempre foi assim. Só que ano passado eles tiraram essa parte que se assemelha um pouco com o marketing multinível, então agora não tem essa revenda ali em 2 níveis como tinha, mas tem a comissão direta, e também abaixou a porcentagem que eu recebia na época, e deu uma diferença de uns 40 mil ali, de diferença todo mês, né? Por aí, daí para cima até de diferença no resultado que eu recebia todo mês de recorrência. E aí eu comecei a ver hoje com a inteligência artificial, estudar, né, sobre programação, sobre IA, sobre tecnologias, e falei também com programadores, claro, como eu sou programador, então vendo também com programadores, e aí eu já segui a montar uma plataforma minha mesmo, que é uma plataforma voltada para a demanda, que eu vi que essa plataforma, que eu sou parceiro, ainda não estava suprimindo. Então, de certa forma, ela estava atrasada em alguns aspectos, né? Na parte de IA no WhatsApp, por exemplo. A plataforma Fiverol tem várias ferramentas, mas IA no WhatsApp, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem ainda, e eu coloquei nessa minha plataforma agentes de IA no WhatsApp, que é para fazer atendimento. Hoje, a gente consegue botar IA no WhatsApp para responder os clientes que chegam de anúncios, e você não tem que estar ali respondendo, porque o anúncio traz a pessoa. Se o usuário esperar ali, às vezes 20 minutos, meia hora, uma hora para ser respondido, ele acabou já comprando em outros, desiste, pensa que é golpe, às vezes nem lembra mais quando você vai responder e fala, nem sei quem é você, já esqueceu. Semana aconteceu uma situação comigo, comprei um produto,
Eu paguei o Pix, aí ela falou, vou te esperar 1 minuto, por favor. Até hoje. Aí no final foi lá que eu testei o Pix. Aí ele pediu, pelo amor de Deus, pra voltar. Ele falou que tava trabalhando e tal, mas é o que você falou. Ele tem um volume de trabalho muito grande, bota uma ferramenta. É uma ferramenta artificial para fazer isso, porque ou você vai botar uma IA ou você vai ter que contratar mais pessoas. Uma IA é muito mais acessível do que você contratar pessoas. Então, o custo com a inteligência artificial, né, fazendo do jeito certo, um pouquinho. Pagar uma ferramenta para colocar IA e paga também os créditos e ajuda. Já está disponível isso daí? Aí já está disponível. E é uma ferramenta que, além dessa função, também tem a função de webinários. Por exemplo, para quem quer fazer uma palestra. Muita gente quer fazer conteúdo de palestra na internet e as pessoas comprar, mas tem menos, vou chamar anúncio para um grupo no WhatsApp e vou fazer uma live no Instagram. E vai que só tem lá 5 pessoas e eu vou ter que ter confiança de vender para essas 5 pessoas, 10 só que estão ali, sem comentário nenhum, como é que as pessoas vão comprar. Então, agora, se eu colocar um vídeo como se fosse ao vivo, rodando dentro do próprio site, sem depender até do Instagram, porque às vezes no Instagram você fala alguma coisa, algum termo que é bloqueado no Instagram, você até é banido da live, a live cai, coisa assim. Então, você está refém da tecnologia do Instagram em si. Agora, uma outra coisa é você poder gravar um vídeo com total calma do mundo, gravar, editar, fazer um vídeo perfeito ali e colocar ele como se fosse ao vivo na tua estrutura, na tua página, no teu site, colocar ele como se fosse ao vivo e simplesmente usar o tráfego para trazer pessoas para essa página. Aí digamos que você só investiu um pouco ali no tráfego, só trouxe lá 10 pessoas para assistir. Não importa, essas 10 pessoas que vão estar lá reais, vão entrar no vídeo e vai pensar que tem lá 500 pessoas. Você pode simular a quantidade de pessoas nessa página, comentários também dentro dessa página, para que você faça um efeito igual um influencer. Você mesmo não sendo influencer, mesmo você não tendo vários seguidores, mesmo você não tendo audiência, você simula como se tivesse, então mesmo que tenha 10 pessoas lá, elas vão ter a mesma sensação que você é uma baita autoridade naquele conteúdo, porque você tem um monte de gente numa página tua, nem é o Instagram, é dentro de uma página tua, você tem total controle, consegue rastrear o tempo que as pessoas ficaram ali assistindo aquele vídeo, consegue entender o comportamento, ver se o vídeo ficou bom ou não. Aí você pode trazer poucas pessoas, ver se as pessoas gostaram, ter um feedback ali. Se não ficou legal ainda, você pode regravar de novo, colocar um outro vídeo e assim você ir testando, ajustando até aquele vídeo ficar perfeito e você vender bem com ele. E aí você vai sim aumentando o tráfego, né? Então essa é uma estratégia que é muito usada no marketing digital, só que a maioria faz ao vivo. E aí tem que investir muito para trazer bastante gente, porque se trazer poucas pessoas, você vai ter um trabalho para fazer aquela live ali e não vai dar credibilidade, mesmo trazendo muita gente. Se você ainda não planejou o conteúdo certo, não acertou, né? Porque a gente tem que fazer a comunicação direcionada. E às vezes você ainda não conseguiu trabalhar o teu produto de uma forma que o público goste dele. Então você vai correr o risco de investir, trazer muita gente para assistir aquela tua live, no final você vender pouco ou nem vender nada e pronto, aí depois você tem que fazer de novo até acertar. Agora, usando um webinário, uma estratégia de webinário, você simula como se fosse ao vivo, você pode botar quando quiser, não precisa ter preocupação de internet, de tecnologia cair, computador travar, não, você gravou, colocou lá, configura na ferramenta, configura com tempo antecipado, testa para ver se está tudo direitinho, o vídeo está fluindo, a oferta aparece no final. No Instagram também outra coisa que você não vai conseguir estar ali tão visível, né, um botão de oferta no meio da live, né? E no Zoom também você vai ter que botar nos comentários, no YouTube, enfim, a pessoa está lá. Agora no webinar na página, o link, o botão vai aparecer bem chamativo ali e abre uma seção dentro da página com a tua oferta. Então naquele momento exato aparece a tua oferta embaixo e a pessoa vai poder comprar ali. Aí junto com isso também, quando a pessoa se reserva para assistir o webinar, claro, você precisa manter uma comunicação, porque você vai anunciar que o webinar, né, que é essa aula online, o workshop, né, vai acontecer dia tal. E aí, entre o dia que ela cadasтрou, o dia que ela assistiu, tem um gap ali que muitas pessoas podem acabar desistindo. Então, você pode configurar na própria ferramenta uma sequência de e-mails, uma sequência de WhatsApp que vai fazer essa comunicação ali para a pessoa lembrar daquele evento. Então, é isso que a ferramenta que eu desenvolvi é capaz de fazer, né? E a plataforma que eu sou parceiro, ela também é capaz de fazer várias coisas, mas não exatamente essa parte. Ela até tem uma ferramenta de webinário, né? Mas não tão completa nesse aspecto de enviar lembretes no e-mail, no WhatsApp, ter uma interface amigável para o usuário ali. Então, eu fui pegando a dor, né, dos clientes que eu tenho na Biderol com os clientes e trazendo melhorias para a minha ferramenta. E aos pouquinhos eu vou lançar mais ferramentas, que foi assim, inclusive, que a Biderol foi crescendo. Ela foi com 2, 3 ferramentas no começo e depois ela foi lançando outras de acordo com a demanda. Daqui a pouco a gente vai ver, ainda vai ter dificuldade até botar ele na agenda de tanta ferramenta que ele vai ter. Mas olha só, primeira coisa, tem desconto pra gente? Ah, sim. Quem tá aqui, você pode chamar no WhatsApp, eu vou dar aí um bom desconto durante 3 meses ali, você vai ficar com super desconto. Eu mesmo já vou começar, eu vou depois tocar ideia contigo, que acho que vou querer aderir a questão do agente de ar. Fala como é que faz para te encontrar e dar a tua consideração final. Pode encontrar direto até no WhatsApp, vou passar para quem está aqui, pode chamar no WhatsApp, vou dar atenção, não consigo dar atenção para tanta gente no WhatsApp pessoal, mas para quem está aqui, eu vou fazer o possível para responder todo mundo, eu pessoalmente, né? Não vou usar IA para você, vou conversar direto contigo
e se necessário até a gente pode conversar, né, numa videochamada. Então 21 96783 6762, exclusivo aqui pela parceria com a Montanha, que já somos amigos há bom tempo, então eu vou fazer isso publicamente. Eu não consigo atender todo mundo que vem do canal dessa maneira, mas para quem está aqui, vou dar uma atenção especial. E lá no canal do YouTube, né, que eu comentei aqui, eu não falei o nome, é Leonardo Lopes Soluções Digitais. Só botar lá, Leonardo Lopes Soluções Digitais, você vai ver os vídeos, né, muitos vídeos falando também sobre anúncios na internet, sobre recursos IA, sobre a plataforma da Federal. Da minha ferramenta, eu vou começar a fazer vídeos também no canal, que eu estou lançando agora no mercado, né, nesse momento mesmo, então vou começar também a fazer vídeos dela lá no canal. Então é isso aí. E é uns valores acessíveis, né, tem um teste gratuito também, você entrar lá, AutoWebinar, o nome da ferramenta, autowebinar.com.br, você já vai conseguir testar gratuitamente a plataforma. Pode me chamar no WhatsApp, dar um feedback aí. Eu estou constantemente, junto com programação, melhorando essa ferramenta, essa plataforma, para ter mais recursos, para resolver as demandas realmente que você tem. Eu quero que faça essa função. Eu vou lá e consigo implementar para você determinada função que você precisa ali. Eu quero que tenha esse recurso. Dá para fazer? Aí, se for viável, eu vou implementar para você também. Então, assim, você pode me falar, trocar ideia comigo e a gente vai trabalhar isso junto aí no teu processo também. Se quiser um direcionamento, eu atendo também consultoria individual, assim, numa videochamada, um processo de sequência, né, de aulas, para você ir aprendendo a minha visão de negócios que eu tenho na internet, entender a estratégia, planejar, porque às vezes você não sabe ainda o que vai fazer. Eu quero vender, montar um webinário, quero botar uma agência de IA no WhatsApp, mas não sei direito montar minha oferta de forma que fique atraente, não sei fazer o anúncio, não sei subir campanha. Então essa parte que é chamada gestão de tráfego, né? Eu não me considero assim apenas gestor de tráfego, porque não é só o gestor de tráfego. Muita gente se vende aí como gestor de tráfego. Gestor de tráfego não dá resultado se não tiver uma estrutura bem planejada ali. Então eu sou estrategista, faço, claro, a gestão de tráfego, que é um pilar que precisa, mas não é só a gestão de tráfego. E muita gente pensa que eu preciso de um site melhor para vender ou de um funil para vender. Se não tiver o tráfego, não vai vender. Se eu preciso só do funil, se não preciso só do tráfego. Se não tiver o funil, também não vai vender. Então, se não tiver um processo ajustado, o funil, o webinário, por exemplo, é um funil. Você fazer anúncios, trazer para as pessoas se cadastrarem na página do webinário, depois assistir esse webinário e ter as vendas no final. Esse é um processo, conjunto de páginas, que leva à venda, com automação de e-mail, com automação de WhatsApp. Processo de vendas diretas também no WhatsApp, com agentes de inteligência artificial, conversando com a pessoa, o processo de vendas. É um funil. O WhatsApp também não deixa de ser um funil. É um funil. Você anunciar direto, mesmo sem página nenhuma. Eu não quero agora fazer página, eu quero só trazer mais pessoas para o WhatsApp e o WhatsApp vender. É possível, traz pessoas de anúncios direto para o WhatsApp, você ou a inteligência artificial vai conversando dali e vai conduzindo a pessoa para venda. Então é um processo funil. Funil sempre é aquela mentalidade, tem topo, meio, fundo. Muitas pessoas vê lá o seu anúncio, uma parte delas vai prosseguir, vai clicar, vai mandar mensagem, uma parte dessas vai conversar e uma parte que conversou vai finalizar a compra. Então é sempre um funil lá. De 1000 pessoas que vê o anúncio, 700 vão clicar, 500 vão mandar mensagem efetiva, 300 vão conversar, dessas 350 vai estar para fechar, das 50 mais 10 no final vai fechar. Tipo por aí, pode ser mais conversão ou menos, vai depender da tua comunicação, né, e da estratégia, mas é sempre essa mentalidade do funil. E a assessoria é com ele mesmo. Tem vários cases de sucesso. Todas as pessoas com quem a gente teve relacionamento, através do Mente Brilhante, através do Multiweb, através da própria rede de busca que ele faz na internet, tem muitos cases de sucesso. Eu estou aqui até com um mentorado meu que veio. Exatamente, o Sandro está com a gente e gravou, você vai ver o episódio dele aí também. Então assim, se inscreve no canal, dá aquele like. Léo, obrigado mais uma vez. Kátia, Deus abençoe. Beijo pra você. Gratidão, se inscreve no canal aí, dá aquele like e se você tiver alguma dúvida sobre o que ele falou, use o espaço para comentário para você tirar sua dúvida. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Rumo a Piracicaba. Fica com Deus, Embu das Artes. Te amo.